Boa boa noite, professora. Boa noite, turma. O tema da minha equipe é justiça restaurativa. Então, no decorrer dessa apresentação, vamos abordar um pouco sobre conceito, princípios, né? Tipos de justiça restaurativa, justiça retributiva e justiça restaurativa, casos práticos para facilitar o entendimento, né? Então, iniciando um pouquinho, as teorias e ideias sobre justiça restaurativa surgiram lá no meado dos anos 70, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Nessa época, foi criado o Instituto para a Mediação e Resolução de Conflitos, que iniciou os trabalhos da mediação entre ofensor e ofendido. Posteriormente, difundiu-se para a Noruega e Canadá. O fortalecimento do movimento restaurativo deu-se no ano de 89, quando o governo da Nova Zelândia regularizou e formalizou o procedimento restaurativo com a finalidade de atingir adolescentes infratores. Tal mudança no sistema de justiça da infância e juventude teve críticas e resultados desde a sua implantação. A partir da experiência na Nova Zelândia, outros países financiaram e implantaram a justiça restaurativa. Então, lá na década de 90, houve muitos projetos em vários países para implantação do método restaurativo, tanto no Poder Judiciário quanto em escolas e delegacias. Os países africanos, na época, foram os mais beneficiados. Dessa forma, em 24 de julho de 2004, a ONU, por meio do Conselho Econômico e Social, elaborou uma resolução regulamentando a justiça restaurativa. No Brasil, ela foi implantada no ano de 2005, em março precisamente, através do projeto Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro. A justiça restaurativa ela tem um conceito de um novo modelo voltado para situações prejudicadas pela existência da violência. Valoriza a autonomia e o diálogo, criando oportunidades para que as pessoas envolvidas no conflito, o autor, o receptor do fato, familiares e comunidade, possam conversar e entender a causa real do conflito, a fim de restaurar a harmonia e o equilíbrio entre as partes. A ética restaurativa é de inclusão e de responsabilidade social e promove o conceito de responsabilidade ativa. Tratando dos princípios, o primeiro e mais importante é o princípio da voluntariedade. A participação da vítima e do ofensor nas sessões restaurativas tem que decorrer de suas vontades. Não se pode iniciar os trabalhos sem que uma das partes queira participar. O escopo desse princípio é a facilidade na busca do acordo. Não tem como você formalizar um acordo se uma das partes não tiver interesse, porque mesmo formalizado, ele não vai seguir adiante, né? Também temos o princípio da informalidade, que ninguém pode, né? No caso, ninguém pode iniciar os trabalhos se uma parte não quiser participar. Parte não tem rituais solenes, né? Tampouco os depoimentos são reduzidos a termo, né? Aquelas burocracias demasiadas. Outro aspecto do princípio da formalidade é que onde é realizado a conciliação, ela é realizada fora do ambiente formal do Poder Judiciário, para que as partes se sintam mais à vontade, né? Tirar aquela impressão de aplicação da justiça naquele momento. A prática restaurativa ela não tem momento para acontecer, ela também não segue um organograma procedimental para a sua realização. Ela independe de ser realizada antes ou depois do recebimento da denúncia ou da queixa-crime, antes ou depois da aprovação da sentença, ou no curso da execução penal, né? Isso é o que diz o princípio da oportunidade. No caso de ser realizado antes do oferecimento da denúncia, o único requisito é que seja analisado todos os indícios que possam fundamentar uma eventual sentença, ou seja, no caso, materialidade e autoria. Quanto ao princípio da neutralidade, as partes devem estar em um local, né, e se submeter a um procedimento neutro, sem que nenhuma das partes seja favorecida. Dessa forma, as partes envolvidas devem ser ouvidas na presença da parte contrária ou não, no caso da ocorrência dos fatos investigados, bem como a sua motivação e eventuais sequelas. Depois, né, no caso, juntas, elas podem discutir a possibilidade de um acordo, uma restauração.
Por último, mas não menos importante, temos o princípio do sigilo. Esse princípio busca passar às partes a segurança de que aquilo que for pronunciado durante a sessão, qualquer declaração, não será revelada no curso do processo em andamento, caso haja, e isso não, e caso uma das partes rejeite a restauração, isso não pode ser utilizado como fundamento para agravar a pena daquele ali que estiver sendo acusado, certo? E acerca de conceito e princípios, é isso. Boa noite, meu nome é Leonardo. Vou fazer um comentário sobre as palavras de Renan. Esse princípio da oportunidade é bem interessante, que a qualquer momento, caso haja um processo, pode acontecer uma transação, um acordo. Né? Então, ele é bem interessante, que nós podemos terminar uma ação judicial e até mesmo antes do início da ação judicial. Bom, eu vou falar sobre os objetivos da justiça restaurativa e um dos principais objetivos da justiça restaurativa, eu gostei muito de 3 verbos, né, que são usados na justiça restaurativa, que é restaurar, reconstituir e reconstruir. Pois o principal objetivo da justiça restaurativa é restaurar os danos causados, e não só os danos causados, mas também a figura do opressor, fazendo com que ele não seja taxado como criminoso, mas e aí isso traria a efetivação na pacificação das relações sociais, né, que atualizando e promovendo a chamada democracia ativa, onde todos participam da resolução da situação. Outro objetivo também da justiça restaurativa é a substituição da justiça privada pela pública, né? Que hoje sabemos que o sistema retributivo ele está em colapso, com o grande encarceramento, com a falta de ressocialização. Até acho que esse sistema ele até ele retribui e contribui para o crescimento da criminalidade, tendo em vista que essas facções criminosas vêm crescendo absurdamente, por, sei lá, ser um encarceramento em massa, onde não tem um tratamento das pessoas que lá estão. Então, talvez ele até contribui, mas o objetivo da justiça restaurativa um dos objetivos também é a diminuição da criminalidade, porque a pessoa ela faz o acordo e ela, consentindo que ela também é culpada, ela tem uma ação de reparação. Outro objetivo também que podemos constatar é o surgimento de um novo foco dentro do direito penal, preocupado com as questões de âmbito humano, pensando em resolução de conflitos de uma forma mais eficaz, né? Outra característica também é promover a reeducação e o respeito das pessoas, assim tanto como a vítima como o infrator, né? Que trata as pessoas com dignidade e respeito que são devidos. Um desfecho justo para ambas as partes, né? Onde todos devem se sentir beneficiados. Por isso que tem um objetivo que fala o seguinte: o objetivo de todas as práticas restaurativas é a satisfação de todos os envolvidos. Bom, esses são um dos objetivos, né? Como o tempo é curto, vou passar a palavra para o colega seguinte. Boa noite, me chamo Camila. Vou falar um pouco referente aos elementos, tá? A justiça restaurativa, ela tenta substituir a retributiva, né? Que é uma forma de forçar a punição, enquanto
a justiça restaurativa, ela procura outros meios de conciliação conciliação e de mediação de conflitos, né? Tem alguns elementos que é preciso ser seguidos para que a justiça restaurativa ela tenha alcançado a finalidade dela, tá? Tem um elemento social que é no sentido onde o crime ele não pode ser visto apenas como um descumprimento de regra, tá? Mas como um desequilíbrio na relação entre as pessoas da sociedade. Temos o elemento participativo ou democrático, que é onde, para a justiça restaurativa, seja efetiva e atinja seu objetivo, ou seja, a pacificação, as partes e os infratores e a comunidade devem ter um envolvimento ativo no processo. Daí a ligação entre a justiça restaurativa e a conciliação e a mediação. Outro elemento que guia a justiça restaurativa é o reparador. Se a prática restaurativa não for voltada primordialmente para a reparação da vítima, não tem razão de existir. Assim, um dos primeiros acordos que são realizados na justiça restaurativa é referente à formação do acordo de reparação do dano causado à vítima, em face da prática delituosa. Outro ponto importante é o reconhecimento. Esse elemento significa perceber e entender as palavras e ações da outra parte. No caso da justiça restaurativa, devem ser observados alguns fatores, como natureza social do fato criminoso, a disponibilidade do tipo penal, o relacionamento entre vítima e agressor e o grau de agressão. Lembrando que, para que a justiça restaurativa ela seja realmente alcançada a finalidade dela, se faz necessário que seja feito um acordo benéfico para ambas as partes. Agora eu passo a palavra para o próximo colega. Boa noite, meu nome é Alcivan. Vou falar sobre os tipos de justiça restaurativa, elencando aqui pela mediação, os círculos decisórios e as reuniões de família ou de grupo. Começando pela mediação, a mediação começando pela mediação. A mediação, a vítima e o infrator, eles têm a oportunidade de ficarem frente a frente e auxiliados por um terceiro imparcial, o mediador, que eles buscar a origem, tentam identificar a origem e as consequências daquele ato, para que eles, vítima e autor, eles consigam buscar uma forma de mediar aquele conflito e que fique bom para os dois. Dessa forma, eles voltando a ter um possível relacionamento. Já nas reuniões de família ou de grupos, as vítimas e autores, juntamente com seus familiares, um assistente social e pessoas da comunidade, eles buscam novamente essas origens e as consequências do conflito, e juntos, em aberto, eles tomam uma decisão e buscam a reintegração social na comunidade. Já os círculos decisórios, eles teve sua origem no Canadá, em 91, e nos Estados Unidos, como um projeto piloto, com a reintegração de ex-detentos. Essa modalidade, ela tem uma parte mais ampla, que ele não busca apenas a questão da reintegração,
e sim também uma forma de assistir os envolvidos, as vítimas e os familiares das vítimas, e reintegração social do ofensor na sociedade. Passando a falar para a próxima, colega. Então, pessoal, no que se refere à justiça retributiva da restaurativa, como é do conhecimento de todos, o direito penal tradicional, ele sempre se preocupou, sempre se alicerçou, né, na pena privativa de liberdade como sendo a pena mais adequada, mais justa, mais ideal. Só que a gente sabe que esse entendimento de que a pena privativa de liberdade sempre será a mais adequada, ele vem sendo superado, até porque o direito em si, por si só, né, ele não conseguiria resolver todos os problemas que giram em torno do delito, todas as circunstâncias delituosas. Então, nós temos aí como efeito disso uma superpopulação carcerária, uma superlotação nas penitenciárias, o que vai de encontro, né? O que vai de encontro diretamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, trazido pela Constituição, sem contar que, né, a vítima, na maioria das vezes, após o crime, ela é totalmente abandonada, ninguém se importa com a vítima pós-crime. Então, o Estado ele se preocupa muito, né, em retribuir esse mal que foi causado à vítima, mas sempre a vítima, na maioria das vezes, ela é deixada de lado. Isso quando não se torna, né, uma vítima secundária, conforme a gente aprendeu lá em criminologia. Então, o bacana da justiça restaurativa é que ela insere mesmo a vítima nesse contexto, né? E assim, a escuta ativa se faz muito presente. Um ponto curioso que me chamou a atenção no artigo que eu li foi que o autor ele falava que não necessariamente um modelo ele precisa ser o oposto do outro. Daria perfeitamente para conciliar os melhores pontos de um modelo com o outro. Boa noite. A Andrea ficou com ponto 7. A justiça ela está ancorada na lei 11.13. Andrea, sua voz não está saindo. Seu áudio está ruim. Seu áudio está ruim. Então, a lei 11.13. Eu vou aumentar aqui o volume. Melhorou? Está saindo a voz, agora o vídeo travou. Seu vídeo. Desliga o vídeo, então. Léo, o áudio melhorou? Vai falando. Melhorou. Melhorou a voz? Então, a lei 1340 ativa, ela está ancorada na lei 1350 da ONU, que ela Renan citou no início. A lei, ela dispõe sobre a mediação entre os particulares e também entre a administração pública. Vai orientar os princípios, assim como a Renan falou, os princípios da mediação, que são a imparcialidade, a isonomia entre as partes, a oralidade, a informalidade, a autonomia da vontade, porque as partes precisam querer, elas têm que se voltar para o consenso. Pode ser uma imposição do Estado,
querer essa composição, ela pode começar e depois não gostar, não querer ficar, e pode encerrar. E a justiça dá seguimento. Também pode conversar sobre a resolução, pode ser não só do conflito que ficou fácil de limitar os dois, e depois segue a justiça, também pode ser feito assim, tudo muito informal, né? De maneira oral. Só tem a parte escrita quando há realmente a composição e que entra a homologação, cria-se o documento, homologa, extingue o processo, se chegar ao ponto do término, né? Na composição do conflito. A resolução 12 de 2002, que foi a resolução da ONU, é que está mais diretamente ligado à justiça restaurativa, porque ela propõe os princípios norteadores da justiça restaurativa no âmbito criminal, que é o que mais a gente às vezes suscita dúvida, né? E é mais visto na justiça criminal. Que essa resolução, ela funciona como um guia, um modelo a ser seguido pelos estados, mas ele não é taxativo, quer dizer, cada estado pode criar seus mecanismos, introduzir nas suas leis formas de dar seguimento à justiça restaurativa da melhor forma possível. Porque na resolução, ela estabelece programas de justiça que poderão ser utilizados em qualquer estágio para diminuir o conflito. Você pode ser no início do processo, no meio do processo, já perto do final. Não quer dizer que se o Estado já está dando seguimento na solução do conflito, que não pode haver uma interrupção e a justiça restaurativa entrar em cena, né? Pode haver isso. O suspende o processo por aquele período que está vendo a justiça restaurativa, que está se tentando um acordo, e depois, se não houver um entendimento, a justiça continua. Se houver, ótimo, encerra-se o processo. Assim como na mediação, né? Essa também indica que os Estados-membros, a ONU orienta, não determina, orienta, que os Estados-membros devam estabelecer as diretrizes de acordo com o seu padrão, de acordo com a sua realidade que vive no momento, né? Durante a justiça, durante os encontros, vítima e opressor, eles não ficam sozinhos, eles têm um mediador, eles são acompanhados. Se cada parte quiser advogado, se um tiver, o outro também tem que ter ao lado. Mas o importante é que, nesse processo, nessa justiça restaurativa, como a Sara citou, que a vítima tem um peso muito grande. O Estado olha mais para quem cometeu o delito. A justiça restaurativa olha para quem sofreu o delito. Como ela se sentiu? Então, a intenção da justiça restaurativa, no caso que o acordo possa ser feito entre eles, é que ao ofensor seja dada a oportunidade de ouvir a vítima, de entender e de perceber o mal que ele causou. Não só na questão material, não do bem que ele subtraiu dela, né? Mas o trauma que ela vai ficar, né? As noites sem dormir, enfim, como ele atingiu ela, para quê também? Para que pode ser que ele não rescinda mais, que ele vendo o sofrimento daquela vítima, que ele, de certa forma, se sinta tocado e não cometa novamente aquele delito. É uma forma entendida pela justiça de combater também a violência através disso. Mas, como eu volto a falar, não é uma coisa obrigatória. A ONU, ela sinaliza que os Estados devam utilizar dessa forma, né? Mas não quer dizer que ele vai ser obrigado a fazer, né? Enfim, é isso. Eu passo a palavra agora para meu colega aí, a Ongras, né? Obrigado, colega. Então, eu vou Ongras, falar... um momentinho, Ongras. Olha, já temos 23 minutos e eu vou falar só sobre o ponto 10, que falando sobre o caso de justiça restaurativa. Eu vou dar um caso aqui, que é aquele caso da Samarco, de Brasil de Mariana, onde teve lá o rompimento da barragem e, através da justiça restaurativa, foram feitas a reconstrução das casas e também teve um processo de restauração ambiental. Teve até uma frase que diz o seguinte, né, que
a política de não repetição, né? Que a dor toda só tem algum sentido se converge para uma ação de quem perdeu um ente querido para construir um mundo em que nunca mais aconteça um massacre humano, social e também ambiental como a da Samarco. Então, foi um caso emblemático falando sobre justiça restaurativa. Pode continuar, Aonisa. Ok, Léo. Eu vou falar um pouco, né, sobre a justiça restaurativa e a sua aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. E eu trouxe, falando mais partindo para a seara penal, que é uma coisa que está bem na atualidade agora, devido à não persecução penal, né, depois do pacote anticrime de 2019, e no caso do Brasil, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública é o que vigora. Se evidencia que, de fato, a aplicação de medidas alternativas, como a proposta de justiça restaurativa, encontra inviabilidade para se efetivar e alcançar uma expressão maior no cenário jurídico penal brasileiro. Contudo, ainda que exista certo entrave, né, no que se refere à aplicação de métodos alternativos no âmbito processual penal, temos na nossa Constituição e na Lei 9.099 de 95 uma trilha sólida de avanço no sentido de viabilizar a aplicação da justiça restaurativa, porque ela seria mais benéfica, né, tanto para a parte do ofensor como para a parte do ofendido. Assim, principalmente na parte do ofensor, né? Assim, se lança o entendimento de que podemos identificar nos crimes de ação penal de iniciativa privada, né, que depende do ofensor, e da condicionada, né, que é disponível e a critério do ofendido, a provocação de prestação jurisdicional, a possibilidade de ser possível para as partes terem a opção de escolha pelo procedimento restaurativo e perquirindo um horizonte diferenciado para se permitir uma solução de conflito com maior expressão de envolvimento na participação de todos os envolvidos. Dessa forma, o que vai acontecer? Vai acontecer uma mediação entre as partes, né? Ou pode ser uma conciliação, porque na maioria das vezes as partes já se conhecem, né? Então seria a melhor maneira de se mediar. Esse processo, se já tiver em persecução, ele é suspendido. Se não tiver, é feita uma proposta de persecução não penal, entendeu? E se chegando a um acordo, porque até o momento não se tem participação nenhuma do juiz. Se houver um acordo, a única coisa que o juiz vai fazer é homologar. E isso acaba por fazer com que o judiciário não fique abarrotado, entendeu? E fazendo com que as partes se envolvam mais na provocação de resolver entre si, né, o conflito. Vou partir para o colega Márcio agora. Boa noite a todos. Então, para finalizar aqui a apresentação do grupo, né, eu vou falar sobre os modelos, né, de justiça restaurativa e as práticas, né? Vou ser breve, não vou ficar embromando nem enrolando, né? No Brasil, atualmente, a gente tem 3 modelos de práticas restaurativas, né? Seria a primeira, a reparação do dano, né? Seria basicamente, né, com a responsabilidade civil, né? Também pode inserir já esse contexto também na justiça restaurativa, né? Onde o agente, né, causador do dano, ele vai haver a mediação, né, para fazer com que ele tenha consciência de que realmente ele causou o dano, tentar entender e também, no final, haver a compensação, né, de ser consertado. Um exemplo, posso usar o exemplo também um exemplo, o rapaz furou o pneu de outro, né? Então, vai haver toda essa mediação para que haja a reparação do dano. Tem o segundo método também, né? O segundo modelo seria basicamente a resolução do conflito, né? Onde vai ser utilizada o conflito ligado à atribuição de uma nota, né, ruim do exame. E também temos a terceira, que seria basicamente o quê? A conciliação e a reconciliação. Além dessa pessoa, né, dos 2 métodos anteriores, teremos nesse terceiro, basicamente, como ia haver uma conciliação e também o foco na reconciliação, ou seja, mesmo a pessoa já reavendo o bem ou reparando o dano, esse modelo de justiça restaurativa
teria o foco na reconciliação das pessoas, né? Gerar uma paz entre os indivíduos para que realmente funcione de maneira mais adequada. Então, vamos partir para finalizar também, né? Temos os modelos de aplicação da justiça restaurativa, né? O primeiro modelo seria centrado nas finalidades, ou seja, conseguir o objetivo, né? O segundo seria centrado no processo em si, né? Mesmo que ocorra a finalidade, mas o foco dessa corrente seria basicamente centrado no processo, né? E até o terceiro seria o misto, no caso, onde seria, pelo que eu entendi, né, compreendi dessa corrente, tem muitas críticas perante ela, mas ela seria mista, né? Ela seria centrada nos processos e nas finalidades, ou seja, além do indivíduo, da vítima, seria também toda a comunidade estaria inserida nesse contexto, né? Então, é isso, gente. Basicamente, resumindo, né, existem esses 3 sistemas e existe a aplicabilidade, né, da justiça restaurativa para a solução dos conflitos. Basicamente, seria isso. Bom, já temos 30 minutos de reunião, de seminário. Foi um tema que eu gostei muito, interessantíssimo. E agradeço a todos a presença. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Por mim, tudo bem. Boa noite aí. O último que sair, apaga a luz. Uma boa noite a todos. Para a gravação. Foi muito bom. Boa noite, galera. Até a nosso próxima. debate. Boa noite, pessoal. Boa noite, até a Vamos trabalharmos próxima. juntos.